Muito bem, estamos de volta e agora a gente vai falar sobre aquilo que a gente prometeu, né? Sobre a questão da Arena do Santos Futebol Clube, essa parceria que o Santos tem com a W Torre, que muita gente... Na realidade, né, aconteceram muitas reuniões, aí o Santos passou por uma mudança de gestão, então tinha se combinado numa gestão certas coisas. Quando você tem uma mudança, você obviamente tem outras pessoas ali. Porém, uma coisa é fato, a questão de protocolo já está feito. O Santos já protocolou, né, na prefeitura isso há mais de um ano. Então os protocolos já estão lá, com tudo que é determinado. É o processo, o número 4260, 4.260, no ano de 2023, tá? E no caso, isso aí foi feito em janeiro do ano passado. Então, no dia 19 de janeiro do ano passado, foi feito esse processo, tá? Então, esse foi feito já e, portanto, esse processo já existe. E o que vai acontecer amanhã? Amanhã, por volta das 15h30, na Prefeitura de Santos, vai ter uma reunião com o pessoal da W Torre, Santos Futebol Clube e alguns secretários da Prefeitura de Santos. Vão se reunir amanhã, então, portanto, à tarde, na Prefeitura de Santos, e vão ser apresentadas alterações no projeto. E isso que a gente vai tentar aí estar apurando, mas foram feitas adequações. O que aconteceu? Em algum momento, quase pessoas dentro do Santos não achavam a W Torre o ideal. Então tinha as possibilidades. Como eu já falei aqui nesse programa, tem pessoas em Santos, inclusive, em Santos tem vários construtores, com condições também em fazer uma arena. E existia aí muita gente querendo essa arena que não fosse na Vila Belmiro. Se estudou e teve muita gente interessada em fazer ali, sabe o final da Conselheiro Nebias, aquela região ali, tinha ali a pretensão de se fazer ali, né? Mas teve uma adequação. Eu até pensei, pelas informações que eu tinha, que estava mais para deixar de ser na Vila Belmiro e ser em outro local, só que essas adequações que eu não sei quais são, né, que vão ser apresentadas amanhã na Prefeitura, pelo jeito agradaram, porque senão o Santos não iria também. Então a W Torre está indo lá e o Santos também está indo lá, ou seja, já existiu algum entendimento. Então vão estar apresentando isso na Prefeitura e isso é um passo importante, porque isso mostra que a coisa está andando. Obviamente que vou estar apurando amanhã, como mais gente vai estar apurando também, né, para correr atrás desses detalhes. Só que isso sinaliza o quê? É algo positivo, porque a gente já sabia que existia aí alguns entraves, tinha algumas coisas que não estavam muito bem alinhadas e, obviamente, o Santos vai estar fazendo aquilo que lhe interessa. Porque o que acontece? Se ficou como exemplo negativo, muita coisa que o Palmeiras hoje está tendo problema. Claro que foi bom para o Palmeiras ter a arena dele, foi. Então o Santos está tirando de lição aquilo que não está correto e isso quem me confirmou foi o presidente Marcelo Teixeira, que vai ter essa reunião, que vão estar lá todos eles amanhã. Então isso aí é um passo que está se dando e amanhã, obviamente, a gente vai apurar mais detalhes para poder trazer aqui para vocês. Então amanhã o Leonardo Fontes vai estar aqui e vai estar trazendo as atualizações em relação a tudo isso, do que vai acontecer amanhã à tarde na Prefeitura de Santos. Inclusive uma das divergências, né, entre a diretoria do Santos e a W Torre foi o caso dos naming rights, né? Com quem ia ficar os naming rights, se iam ser 100% da W Torre, o Santos ia conseguir o Santos quer benefícios. O Santos quer benefícios, não vai deixar que nem o Palmeiras fez. O Santos não vai deixar igual o Palmeiras, então alguma fatia... Só que isso aí é uma outra questão, né? Amanhã eles vão na Prefeitura, a Prefeitura não tem nada a ver com naming rights. Não, isso aí é outra coisa, isso aí é do projeto, da Arena. Projeto estrutural, tá? Então, o Santos agora está se colocando numa situação em que ele tem outros caminhos. Claro, vai dar mais trabalho se abortar o projeto para a W Torre? Vai. Mas, ao mesmo tempo, também, o Santos pode fazer algo que lhe satisfaça. E o fato de aqui em Santos terem construtoras e pessoas com condições, que eu não vou citar nomes aqui, de realizar uma obra desse porte, é possível. Então, a W Torre, ela não é a última bolacha do pacote, né? Então, claro, ela tem uma expertise, ela tem isso tudo, mas o Santos também tem como ver o que é interessante para ele, Santos. Então, a partir do momento que o próprio presidente vai estar lá, numa reunião como essa,
Então a gente imagina que está se dando um passo importante. A gente sabe que a Arena é muito importante para o clube, mas o Santos não pode simplesmente vender a alma para a W Torre, certo? Sim. O Santos não pode deixar toda a sua renda, o negócio de naming rights, até os shows que vão ter na Arena, porque vai ser um lugar que vai querer trazer artistas, né? A renda vai ter que rodar desse jeito. E a gente não quer que seja 100% da W Torre. O Santos precisa de algum benefício com isso, porque a Arena é do Santos. O Santos vai jogar lá. O Santos é o dono. Então, é uma das coisas que também vão precisar ser acertadas. E de acordo com essa reunião aí, espero que seja acertada amanhã. Pois na realidade é o seguinte, a prefeitura, ela simplesmente está lá para cumprir o seu papel. Você apresenta lá as alterações e ela, a não ser que você precise fazer algo que está meio fora para que tenha que adequar. Mas é óbvio que a prefeitura, ela vai ser parceira do clube, mas ela também tem que pensar no entorno, na população. Então são esses detalhes aí, que também ninguém é bobo, né? Eles também não podem impedir aquilo que é impossível. Então vai ser feito... Se for para fazer corretamente, o Santos não precisa e não pode ter pressa para fazer o estádio. É óbvio que é o sonho de todo santista que essa arena saia. Mas como o próprio presidente Marcelo Teixeira falou, e eu faço questão de ressaltar que falou muito bem, o Santos não vai se prostituir por um estádio. Exatamente. E está muito certo. E além de não se prostituir, não pode ter pressa em relação a essa arena, porque pode fazer um contrato ruim, como na minha opinião é esse com a W Torre, pode destruir uma Vila Belmiro, dentre tantas as possibilidades de fazer esse estádio em outro local, e aí você consegue jogar na sua casa durante esse período da construção da arena e consegue manter uma história ali marcada para a eternidade. Então, acho que não só a diretoria do Santos, mas o torcedor santista também pode ter um pouquinho mais de paciência em relação a isso. Inclusive, tem que ser bem feito, porque uma coisa que até o Léo trouxe aqui no programa, quanto tempo que você vai trocar de estádio? Estádio de 100 anos. Então não pode ter pressa, tem que ser um projeto que vá ajudar o Santos e seu torcedor. Não pode simplesmente fazer o que a W Torre quer, porque eles que vão construir. Não é assim que funciona. O Santos precisa ser beneficiado com isso também. Pode demorar 1 ano a mais ou 2 anos a mais, é ruim, a gente está pensando só na nossa geração, né? Só nesse momento, no recorte. Porque esse assunto ficou muito em pauta, né? Ano passado, ano retrasado. Às vezes até para esconder um pouquinho de tudo que acontecia, toda hora que estava alguma coisa ruim, a arena. Então cria-se uma expectativa. E realmente não pode ser um negócio assim feito às pressas, de qualquer jeito. É demorado mesmo, porque um detalhezinho errado lá na frente, o Santos vai pagar caro. Exatamente. Quantas pessoas na sua vida, né? Claro, tem gente que tem dinheiro e rapidamente constrói lá a sua casa. Mas quantas pessoas já tem uma casinha normal, mas aí quer se transformar a casa num sobrado, ou está comprando em outro terreno, em outro lugar, ou então tem uma casa que quer fazer de praia e demora tempo para fazer. Demora, cara. Então, isso é uma casa. Então, a casa de um clube de futebol, o Morumbi demorou anos para ser construído. Não é da minha época, mas eu sei a história. Demorou anos para ser construído. Foi entregue de forma parcial e depois que foi complementado. É assim. Mas por quê? Agora, quantos anos tem já o Morumbi servindo ao São Paulo Futebol Clube? Muitos. Exatamente. Entendeu? E vai se repaginando, vai se fazendo as adequações e vai servindo. Existem as reformas depois, tem que ser. Então... E é óbvio, eu volto a dizer, tem pessoas na direção, né, no Conselho Gestor do Santos, envolvidas com construção, que conhecem do riscado e com experiência comprovada e resultados entregues. Então essas pessoas estão aptas a poder entender muito melhor até do que nós, do que está acontecendo lá, né? Então eu imagino isso. E de qualquer maneira, ninguém obriga ninguém a nada. Isso depois é levado para todo o associado, né? Para todo o conselho, para depois chegar nos associados. Então eu acho que o fato do passo de amanhã, de estar envolvendo todo mundo, de estar tendo esse passo com a W Torre, é porque aquilo que se imaginava que talvez não fosse com a W Torre, por enquanto acho que vai seguir. Tá? Mas amanhã a gente traz mais informações, tá bom?